Durante muitos anos eu sofri com o excesso de peso e não apenas o sobrepeso, eu cheguei a alcançar a obesidade mórbida e o recorde de 153 quilos. Hoje, mais de 60 quilos a menos depois, eu quero compartilhar com as pessoas o que eu tenho entendido, não apenas na perspectiva médica e fisiológica, mas primeiramente na perspectiva bíblica do que são os perigos do sobrepeso. Então eu peço a sua atenção para um assunto muito importante que nós vamos desenvolver melhor nos próximos minutos. Fique comigo, eu tenho certeza que esse assunto será importante para você, ou pelo menos você pode ser uma ponte para muitos outros que também precisam dele. Estou no lago Minnewanka, no Vale da Água, no Canadá, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 16, o apóstolo Paulo que falava com Timóteo sobre como conduzir a igreja em relação ao sustento das viúvas, fazendo a distinção daquelas viúvas que tinham arrimo de família, que tinham filhos, que tinham netos e deveriam assumir o cuidado delas. Ele usa a seguinte expressão: se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. O apóstolo Paulo, obviamente, não está tratando do assunto de saúde, não está falando de peso corporal, mas ele usa a expressão para que a igreja não fique sobrecarregada. Eu me lembro do dia em que estava lendo exatamente esse versículo no meu tempo devocional com Deus, e o Espírito Santo me chamou a atenção, e ele me disse: nenhuma sobrecarga é sábia. No momento em que aquilo veio forte no meu coração, eu parei a leitura e eu comecei um momento de reflexão, imaginando que de fato Deus queria falar comigo alguma verdade sobre a vida da igreja, a igreja que eu pastoreava, as igrejas debaixo da nossa supervisão, e eu simplesmente comecei a orar e dizer: Senhor, eu quero entender isso. E ele continuou a fala dizendo: nem a sobrecarga de peso que você carrega no seu corpo. E naquela época eu estava vivendo assim o auge da obesidade. Foi um de vários choques que Deus trouxe para mudar a minha forma de pensar, para simplesmente começar a me fazer entender uma perspectiva diferente daquela a qual eu estava muito acomodado. Eu, durante muito tempo, fui abordado por amigos, por gente que nem era tão próxima, por familiares, e todo mundo preocupado com a saúde dizia: você tem que perder peso. E na cabeça de alguém que estava naquela condição como eu, todo mundo era chato, todo mundo incomodava. A gente não conseguia simplesmente entender a preocupação, o amor, o carinho por trás da abordagem de alguns, embora vale dizer que a abordagem de alguns nem sempre é educada ou sábia e às vezes nem sempre parece expressar o amor que existe por trás dela. Mas o fato é que aos poucos Deus foi usando uma série de fatores. Eu estou apresentando aqui no Sub-12 uma série de vídeos falando sobre o cuidado do corpo. Deus foi me apresentando, me guiando a um entendimento da palavra que mudaria completamente a minha forma de olhar para essas coisas, a minha própria perspectiva. Então, inicialmente eu comecei o processo de perda de peso por um choque, quando o diabetes disparou, a pressão subiu e eu comecei a ver que de fato as coisas estavam fora de controle. Eu havia sido advertido anos antes por uma médica cristã que ela me disse: pastor, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor usa, depois vem a fatura. No seu caso, o senhor está gastando muito. E daqui a pouco ela disse: a fatura chega e ela vai chegar alta. E eu lembro que dentro de mim, numa espiritualidade exagerada, assunto que já abordei em outro vídeo, eu dizia: está amarrado em nome de Jesus, sou servo de Deus. Quase como quem diz: porque eu tenho fé em Deus, eu posso negligenciar princípios e a conta não vai chegar. Bom, a conta chegou. No susto, eu perdi peso suficiente para pelo menos normalizar aquelas áreas, mas demorei ainda mais tempo para entender o suficiente, ao que me levaria hoje a uma perda de mais de 60 quilos daquilo que eu já cheguei a ter antes. Os efeitos colaterais, na perspectiva médica, científica, que classifica a obesidade como doença. As pessoas estão falando muito hoje em dia sobre gordofobia. Parece que você tocar no assunto, está atacando alguém, não está respeitando alguém. Isso não é verdade. Aliás, nesse assunto eu posso dizer: aqui eu tenho voz, porque já vivi os dois lados da situação. E, obviamente, eu carrego hoje uma preocupação com aqueles que, como eu, durante muito tempo não deram atenção a um assunto
que vai cobrar a sua conta, é só uma questão de tempo. Então, na perspectiva médico-científica, fisiológica, quais são os perigos do sobrepeso? Quais são os danos? Ele está diretamente associado e inquestionavelmente comprovado em milhares de pesquisas com milhares de pessoas, né? Ele está associado a diabetes, a pressão alta, problemas nas juntas. As pessoas muitas vezes não param para pensar o que 10, 20, 30 quilos a mais está produzindo, né, em relação às juntas do seu corpo, à estrutura do seu corpo. Eu me lembro que uma vez falei para um amigo, falei, me dê um bom motivo para emagrecer, meio que brincando. Ele olhou para mim e falou, a vida já é tão pesada, para que carregar 20 quilos a mais? E eu ri, ele não. Né? Eu achei que aquilo era uma piada, ele estava falando sério, né? Ele falou, pense isso ao longo dos anos, o que é que você está fazendo com o seu coração, né? Porque a pressão alta, a necessidade de bombear sangue para um volume corporal muito maior, vai criando, né, problema em todas as áreas. O interessante é que, mais recentemente, as pessoas estão falando de desequilíbrio hormonal, né? Só a questão da insulina já deveria, quando você estuda o que isso cria, o desequilíbrio, a resistência insulínica já seria assustadora. Recentemente, li um livro onde um neurologista famoso falava a respeito dos danos neurológicos que a obesidade está produzindo. E sabe, é impressionante quando você vê tudo isso mapeado, documentado. Outro dia alguém me perguntou, pastor, existia gente obesa, gorda, né, nos tempos bíblicos? Eu falei, olha, nós temos pelo menos 2 relatos que são muito claros a respeito disso. Em Juízes, no capítulo 3, por exemplo, dos versos 15 a 23, a Bíblia fala de Eglon, rei dos Moabitas, que não apenas era gordo, ele era muito gordo. A Bíblia diz que de um dos juízes que vai defender Israel, ele usa um punhal e ele fere o rei dos Moabitas. E a palavra de Deus nos apresenta, né, uma ideia do quanto esse camarada era gordo. Quando o verso 21 diz que ele cravou o punhal na barriga do rei, a Bíblia diz de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina e porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele, né? Então, qualquer que fosse o tamanho desse punhal, não estamos falando de uma espada muito grande, simplesmente desapareceu, se perdeu ali dentro daquele depósito de gordura. Agora, isso não era a realidade da maioria das pessoas. A palavra de Deus diz em 1 Samuel, no capítulo 4, no verso 18, né, que Eli, o sacerdote, já estava velho, mas a palavra também diz que ele era pesado. E quando recebe a notícia da perda da arca, né, a Bíblia diz que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Mas a Bíblia diz que ele era um homem velho e pesado. Ou seja, não é apenas a questão da idade que determinou que a queda o matasse, mas também o seu peso. No entanto, é evidente que a maioria das pessoas não era obesa, porque elas não tinham a abundância de alimento que temos hoje, elas não tinham o sedentarismo com o qual nós temos que lidar hoje e uma série de outras questões. O que nós estamos vivendo, alguns médicos estão classificando da nova epidemia mundial e nós precisamos de um entendimento bíblico correto a respeito do assunto. E ao entendermos os perigos da obesidade para a nossa saúde, quando falamos da boa mordomia do corpo, os danos, não diz respeito a apenas limitar os anos da nossa vida, mas roubar a vida dos anos que temos. Quando entendemos isso, qual é o procedimento? A ideia é aliviar a carga. Em Atos 27, nos versículos 18 e 19, quando a Bíblia nos fala de Paulo naquele navio que viria a naufragar, eles iriam acabar parando na ilha de Malta, a Bíblia nos mostra que no início da tempestade, uma das primeiras atitudes que eles tiveram foi jogar a carga fora e aliviar o navio. Porque nenhum excesso de peso é inteligente. Nem quando falamos a respeito de construir uma casa, um edifício que os alicerces não suportam e excedem o seu limite, nem quando falamos de um carro ou um caminhão que vai transportar carga e obviamente tem o seu limite, e nem quando falamos de um navio que num contexto de tempestade carregado, corre e apresenta um risco bem maior. Então a ideia, em nome da sobrevivência, vamos aliviar a carga. Ali eles tiveram que se desfazer de algo que era importante, que era precioso. Quando falamos do excesso de peso, não estamos falando de algo importante e nem tampouco
precioso. E acredito que quando tomamos esse posicionamento, nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre a questão da gula, nós precisamos entender a advertência lá em Filipenses 3,19, daqueles cujo Deus é o ventre e parecem viver só para comida e alimentação. E eu digo isso para as pessoas, quando eles me perguntam o que mudou, eu digo, olha, antes eu vivia para comer, agora eu como para viver. A relação com a comida precisa mudar. E acredito que o que de prático nos ajuda a lidar com a questão é um paralelo daquilo que nós temos no reino espiritual. Por exemplo, Isaías tem uma visão de Deus assentado no seu alto sublime trono, os serafins proclamando sua santidade, e ele diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6,5. E a Bíblia diz que um anjo pega um abraço do altar, toca na boca do profeta, diz, tua iniquidade foi tirada. O que eu vejo ali? Em primeiro lugar, alguém que reconheceu o seu problema. O ponto de partida é reconhecer o problema, para depois receber ajuda. Enquanto aqueles de nós que vivemos com excesso de peso, não importa se estamos falando de pouca ou muita sobrecarga, não reconhecemos o problema, seguimos fazendo brincadeiras, piadas, tratando disso como se não fosse sério, nós não iremos a lugar nenhum. Mas mesmo depois de reconhecer o problema, nós precisamos de ajuda. Ajuda de profissionais que nos façam entender a dinâmica de funcionamento do corpo, como podemos trabalhar a perda de peso de forma saudável. Outro dia alguém falou, mas eu gosto de comer. Falei, então queime mais calorias, vá aumentar o seu exercício. Existem formas de você conseguir o equilíbrio, mas muitas vezes nós não estamos entendendo a importância e nem aceitamos ajuda de nenhuma forma, né? Precisamos de ajuda, de entendimento que mude a nossa mentalidade, que mude a nossa compreensão dos fatos, de gente que nos oriente, que apresente um caminho prático. Para quê? Para que o corpo tenha o devido cuidado e para que nós possamos honrar a Deus. Every step's a dance, mystery, romance, chance and circumstance, symphony of love, in the sky above, we become the dove, fly and join my love. From the silence, a warrior's rise begins. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Certifique-se
de que tanto a qualidade como a quantidade do que você come vai glorificar a Deus no final das contas. E será um excelente ponto de partida. Que o Senhor te abençoe.